Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 4 de setembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5, que diz assim: No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus sofre o embate dos fariseus, que se apresentam como defensores da lei, né? Como pessoas extremamente religiosas, e diante da crítica ou da argumentação que fazem como defensores da lei, parece até mesmo que Jesus e seus discípulos não são zelosos pela lei e são os meros descumpridores da lei mosaica, né? Então, eles se apresentam como os justos, eles se apresentam como os santos, eles se apresentam como zelosos da lei. E Jesus, não. Por isso, o Evangelho diz que no dia de sábado, diante daquele fato, quando Jesus estava passando através de plantações de trigo, seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos, porque estavam com fome. Estavam com fome, então queria comer, estava ali. Inclusive a lei, como está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 25, mostra claramente que as pessoas poderiam colher, sim, espigas, plantações que não eram suas, está lá na lei. Só que era dia de sábado, e aí vem todo o rigorismo dos fariseus, né? Os fariseus, com todo o seu rigor da lei, acabam. Qual é o erro aqui dos fariseus? O erro dos fariseus é que eles se tornam tão legalistas que colocam a lei acima da vida humana. Colocam a lei acima da necessidade humana e, portanto, acima da misericórdia, acima da própria caridade para com a pessoa humana. E Jesus, como é que Jesus responde a tudo isso, né? Como é que Jesus responde a tudo isso? Diz o Evangelho: Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha só, Jesus está mostrando que ele está acima de toda a lei, que ele não é contrário à lei, ele é Senhor do sábado, ele está acima de toda a lei. Como ele vai dizer em outra passagem, eu não vim para abolir a lei, vim para dar-lhes pleno cumprimento. Só que a interpretação dos fariseus não é a mesma de Jesus. E por que não é a mesma? Porque os fariseus se tornaram legalistas rigorosos, a lei pela lei, independentemente das necessidades humanas. E Jesus não. Jesus vem para mostrar que a lei não está acima da vida. É o contrário. É a vida que está acima da lei. A pessoa humana está acima da lei.
A lei está para servir a vida e não para escravizá-la. E não para escravizá-la. Diante desse evangelho, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos estar muito atentos e vigilantes para nós não cairmos também no legalismo rigoroso, de seguirmos a lei pela lei. A gente vê muitas vezes tanta gente querendo seguir a lei. Não que nós sejamos contrários à lei de forma alguma. Devemos viver a lei, as leis são importantes, mas no seu devido lugar, com a sua correta interpretação, né? E não invertendo os valores e não querendo seguir a lei pela lei, com rigorismos e às vezes com falsa religiosidade, porque às vezes atrás de um rigorismo da lei está um profundo vazio de sentido, de vivência de amor, de vivência da misericórdia. Então é preciso ter muito cuidado. E eu acredito que esse evangelho também sirva para nós fazermos um exame de consciência. O que nós estamos dando mais ênfase? A lei pela lei ou a caridade, a misericórdia, o amor, a vida humana? Pensemos nisso. Que nós não caiamos no erro dos fariseus, mas que nós possamos aprender, como Jesus, a amar, a respeitar a vida, a dignidade da pessoa humana. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.